vamos falar de egoísmo. Algo que nos é ensinado a não ter. Porque, e quando as crianças estão a brincar, não é? Dizem que uma criança, sendo egoísta, não está a partilhar com os outros, não é? Em cada fase da nossa vida, o egoísmo, que é uma atitude, deve ser doseado e deve ser utilizado como fator de proteção. Os psicólogos, quando estão perante alguém que quer mudar algo, independentemente da problemática, têm que potenciar o egoísmo da pessoa em causa. Sem egoísmo não há mudança. Ponto final. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem que mudar é difícil, porque as bases para uma pessoa mudar não é só a vontade, não é? Não é só eu dizer eu tenho vontade de mudar. Por exemplo, o vício do tabaco, na mudança, para deixarmos o vício, não basta só a vontade, não é? Porque o vício do tabaco envolve hábitos, padrões, uso das mãos, não é? Fisicamente, quem deixa de fumar não sabe o que há de fazer às mãos, porque está habituado a ter algo na mão. Por isso, nós vamos criando estes padrões e a nossa mudança cada vez é mais difícil. Por isso é que a mudança nas crianças e nos adolescentes é mais fácil do que nos adultos, porque têm padrões menos temporais. Fazem os hábitos e padrões há menos tempo. Mas o egoísmo é a base de qualquer mudança. O egoísmo é um fator de proteção, como também é um fator de desproteção. O egoísmo prejudica-nos. É-nos ensinado desde muito cedo o altruísmo, que é o contrário, né? Dar sem esperar nada em troca. Em determinadas idades e com determinadas pessoas, em determinados contextos, pode ser algo que na relação, na atitude relacional, não nos prejudique. Mas quando nós chegamos ao final da adolescência e na vida adulta, ser altruísta é algo que nos prejudica. Por isso, aqui o que temos que encontrar é o ponto de equilíbrio entre ser egoísta e altruísta. Não é? Porque muitas relações, acontece mais nas relações, é onde é mais palpável, as relações não são equilibradas. Por isso, há alguém a quem foi ensinado que não deve ser egoísta e emparelham isso com o amor. Por isso, quem ama não é egoísta, é o que é ensinado ao género feminino. E depois existe do outro lado alguém, o masculino, onde o egoísmo é ensinado como proteção ao seu domínio. Quanto mais egoísta for, mais domina. Quanto menos egoísta for, mais dá, e ao dar, está a dar poder a alguém. Por isso, estamos aqui nas relações com duas atitudes, porque o egoísmo é uma atitude, não é? Uma pessoa a dar e outra a não dar. Por isso, não há aqui reciprocidade. O equilíbrio é quando a reciprocidade existe. Eu dou e recebo. Porque numa relação, mesmo com amor, não tem que haver altruísmo de nenhuma das partes. Dar, dar, dar e nada receber em troca. Porque é uma relação a dois. Não é? O altruísmo faz muito mais sentido quando nós temos atitudes para com os outros com quem nós não temos relações afetivas. Porque é alguém com quem nós estamos a dar, aqui por amor, por solidariedade, por carinho. Vemos alguém que não tem algo que nós temos e nós somos altruístas em dar. Porque sabemos que ao repartir, aquela pessoa vai ficar com mais e eu não fiquei com menos. Não é? Porque o amor, que está na base do altruísmo, é um bocado assim. Nós, ao dividirmos, não ficamos com menos. Não
Mas isso é alguém que nós não conhecemos e com quem não temos uma relação. Quando nós temos uma relação afetiva, não tem que ser amorosa. Isto pode-se passar de irmão para irmão, ou irmão para irmã, ou de filhos para pais, pais para filhos, de companheiro para companheira. Onde haja uma relação afetiva, tem que haver reciprocidade. Nós não podemos estar sempre a dar e nada a receber. Porque isso foi o que nos foi ensinado. Isto é cultural. Né? E os géneros aqui são ensinados de maneira diferente. Né? Houve tempos, e não é preciso andarmos muitos anos para trás, em que era ensinado as prioridades, porque o egoísmo é ensinado culturalmente por prioridades. Não é? Era ensinado à mulher que a prioridade era primeiro a religião, depois o marido, depois os filhos, depois a família, né? Era isto que era ensinado à mulher. Por isso, o egoísmo sempre foi uma arma de domínio de género. Para haver emancipação, a pessoa tem que se tornar egoísta. Porque o egoísmo o que é? É nós pensarmos em nós, pormos os nossos interesses em primeiro lugar, nós estarmos bem para estarmos funcionais para os outros. Se nós não estivermos bem, se nós não cuidarmos de nós, aparecem depois nos consultórios dos psicólogos aquelas pessoas que são as ditas fortalhaças. As fortalhaças e os fortalhaços não são mais do que pessoas que dão e não querem e não esperam nada em troca. São os tais pilares, não é? Das relações, das famílias, das estruturas, das empresas. Elas estão ali e as pessoas olham para elas como sendo as pessoas fortes, as pessoas que são fiáveis. Em momentos maus, é aquela pessoa que aguenta tudo. Ora, aquela pessoa não é um pilar de concreto ou de betão, é uma pessoa, não é? E uma pessoa dá e não recebe nada em troca, sente-se descompensada. Em algum ponto. Isto pode demorar semanas, meses ou anos, não é? O problema é a consequência, que é quando a pessoa para e diz: eu dei a quem? Esse quem, o que me deu. E quando faz esta avaliação é que se sente depois frustrada, culpada, sente-se estúpida ou estúpido, sente que não devia ter feito, que errou, assume as culpas. Ora, aqui está algo que é prejudicial. Por isso, eu dei e no fim ainda assumo as culpas. Não é? E estas pessoas que são as ditas fortalhaças, depois são as pessoas a quem o agradecimento é feito da pior forma. Porque as outras pessoas veem-nos como alguém que suporta tudo e num momento de fraqueza basta a pessoa não suportar alguma coisa e todas as outras pessoas que andaram a receber excluem-na. Né? Porque ela, que devia ser o pilar, fraquejou e por ela fraquejar tudo correu mal. Né? É assim que funcionam as relações. Mas nós só nos apercebemos delas quando temos este poder de olhar para nós em retrospectiva, né? O que fizemos, ou pedir ajuda a alguém para alguém de fora ver o que se está a passar de errado. Por isso é que essas pessoas fortes procuram muitas vezes os psicólogos para ver o que se está a passar. E nós de fora facilmente identificamos que aquela pessoa está-lhe a faltar egoísmo, o tal egoísmo de proteção. Nós agora vamos ver aqui assim, fazer dois conceitos, porque são importantes para nós vermos o porquê que o egoísmo é necessário. Não é? Em psicologia existe a autoestima e o autoconceito. Auto são os dois, por isso é sobre nós. E isto aqui é assim que nós somos construídos, ensinados e construídos. Nós, quando chegamos a adultos, nós temos uma autoestima e um autoconceito. É preciso, mas nós sabemos como é que nós os interpretamos. Né? A autoestima é uma avaliação que nós fazemos de nós próprios para os outros. É aquele tipo de questão de dizer assim: diz-me quais são os teus defeitos e as tuas qualidades. E a pessoa descreve-se. Né? E depois há o autoconceito, né? Que é a imagem que nós temos de nós dada pelos outros. Né? E aqui envolve sempre os outros. Isto não é premiável. Nós somos muito influenciáveis. Não é? Por isso é preciso nós aqui vermos a imagem que temos de nós. Porque quanto mais nós gostarmos de nós,
mais nós funcionamos para os outros. Por isso, quando as pessoas dizem que eu não sei ser egoísta, é verdade. Não lhes foi ensinado a ser egoísta. Não praticaram o egoísmo. Mas quem diz isso, geralmente é a pessoa que sente que dá e nada recebe. E isso durante um tempo, e quando nós estamos a amar, até podemos aceitar, porque há muitos tipos de amor. Vão ver o vídeo que eu fiz sobre o amor, não é? É a interpretação que nós fazemos do amor, cada um tem a sua, não é? Por isso, nós, quando estamos a amar, estamos cegos, não é? Por isso, damos e não esperamos receber. O problema é quando nós damos e do outro lado não está um amor igual ao nosso, não é? Nada recebemos. Então, quando nós paramos e fazemos esse equilíbrio, dizemos assim, bem, mas eu dei e não recebi nada, não é? Porque o egoísmo é algo que nos protege no durante, porque no depois não nos protege em nada, não é? Quando nós estamos a assumir as culpas, eu não devia ter dado, eu não devia ter feito aquilo, a pessoa não merecia, aqui o egoísmo não serve para nada, não é? Isto é a consequência da pessoa não ter sido egoísta. Por isso, na mudança, é necessário a pessoa ser egoísta. Primeiro, começar a cuidar dela, a nível de saúde física e saúde mental, não é? Porque a pessoa tem que estar forte para estar numa relação. Uma relação envolve sempre equilíbrio, é um duo, não é? Tem que haver, imaginem como um baloiço, não é? Tem que haver algum do lado e algo do outro e que sejam do mesmo peso para equilibrar. Porque se forem, como são a maioria das relações, em que os poderes não estão equilibrados, existe alguém sempre que está a usar a outra parte, aqui a usar no sentido de forças, energias, soluções. Há pessoas, e aqui sim o género masculino, como é mais egoísta, é ensinado a ser, usufrui mais, usufrui do egoísmo, da falta de egoísmo da outra pessoa, não é? Por isso, aqui há sempre este desequilíbrio de poderes e há sempre uma pessoa que está a dar e uma pessoa que não está a receber. Quando a relação acaba, a maioria dos problemas está, e as culpas, está aqui neste desequilíbrio, não é? Porque quem deixou de receber sente-se atacado, porque merecia, era um direito dele receber, porque recebeu durante X tempo. E a outra parte sente-se que deu e que a pessoa a quem deu não lhe deu nada de volta. Também sente que o que investiu não teve frutos. Ora, aqui o que é necessário e o movimento de emancipação feminino veio trazer um bocado este egoísmo, porque a mulher tem que olhar para ela como o homem se olha, não é? Tem que ser alguém que primeiro esteja bem e que possa ter à sua volta familiares, amigos ou relações, pessoas que lhes dão também algo, não é? A maior parte das mulheres, que quando acabam relações, más relações, e se fecham para elas, aqui está um tal egoísmo, mas é um egoísmo de defesa, porque é um egoísmo que é uma consequência de uma frustração. Depois dizem que não acreditam no amor. O que é necessário aqui é estas pessoas saberem que o que tiveram não foi amor. Porque para haver amor é preciso haver este equilíbrio. Tem que haver egoísmo no amor. E as pessoas hoje em dia, quando se pede para descrever amor, nunca incluem a palavra egoísmo, não é? Porque foram culturalmente ensinados a dizer que o egoísmo é mau. Mas agora vamos ver. Se nós formos egoístas, egoísmo aqui no conceito de eu em primeiro lugar, a minha saúde, a minha vida, os meus interesses e a minha opinião, não é? Aqui está um eu a funcionar. Depois existe o outro, não é? Com quem nós relacionalmente negociamos tudo. Não é? A opinião é minha, eu ouço a tua. O meu eu ouve o tu, a outra pessoa. Não é? Pode negociar a opinião. O problema é que, se não houver egoísmo, o meu eu não tem a opinião, então a opinião é a opinião do outro. Não é? E isto, relacionalmente, é todos os dias. Não é? Por isso é que há estes desequilíbrios de poder. A mulher é ensinada a não ser egoísta.
Porque a mulher, biologicamente, está construída para reproduzir. Ora, um organismo que está ensinado biologicamente a reproduzir-se está feito para construir outros, não é? Os filhos. São elas que vão construir os filhos, não é? Por isso, elas geralmente nas relações amorosas, depois mais tarde, não deixam cair esta parte do investir e do construir. Por isso, existem aqui muitas mulheres em muitas relações que depois acabam e elas, a grande frustração é que investiram, construíram, ajudaram o outro, por isso não foram egoístas, não é? Foram altruístas e a relação acabou. A utilidade delas, que estava no investir, no construir, no ajudar, deixou de existir para aquela pessoa, não é? Claro que aqui há sempre este ressentimento, mas a culpa foi da pessoa, porque foi altruísta e não foi egoísta, não equilibrou. Porque aqui sim é tal parte da mãe, não é? A mãe neste caso, dos filhos biológicos, e aí sim todo o investimento, toda a construção é recompensada sempre durante a vida. Nas relações não é, mas as mulheres transpõem para as relações essa construção, essa ajuda, esse pilar. O homem é precisamente ao contrário, não é? Ele vê as relações como algo onde ele vai buscar algo, não é? Que também lhes é ensinado assim. A não ser quando encontram uma mulher egoísta e que lhes ensinam a reciprocidade, porque aqui as pessoas não têm que deixar de ser, podem ser as duas egoístas, desde que o equilíbrio, o ponto de equilíbrio dos dois, depois seja benéfico para os dois, não é? Não pode, mas era haver aqui o eu e o tu dar ele, não é? O eu e o tu tem que dar um nós. Por isso, o que nós temos que fazer aqui em termos de investimento, não é? É sermos egoístas de maneira a nós não sermos dominados. Porque a falta de egoísmo, nem precisamos ser altruísta, basta ser a falta de egoísmo, faz com que sejamos dominados. E aqui estamos a falar relacionalmente, nos filhos, nas relações amorosas, no trabalho, porque nós somos de hábitos e padrões. Nós não somos egoístas numa dimensão e não somos egoístas noutra, não é? Por isso é importante aqui a pessoa fazer uma totalidade nas dimensões. Por isso, para mudar, é preciso este egoísmo, que tem que ser ensinado, a pessoa tem que aprender e passa por mudar padrões. Não é? Porque quando nós somos egoístas, nós podemos dar mais. E as pessoas às vezes não percebem isso, não é? Porque é uma contradição. Então, se eu sou egoísta, como é que eu dou mais? Porque damos mais a quem merece. Quando nós não somos egoístas, as pessoas que não sabem ser egoístas dão tudo a todos, não generalizam. É a pessoa, é parte, dizem elas, da sua personalidade. Não é? Isto é uma atitude, não faz parte da personalidade, não é? Isto é algo que pode ser corrigido. Não é? A nossa personalidade muito pouco muda, não é? Pode evoluir algo, mas sempre dentro assim de um espectro muito ligeiro. As atitudes, as nossas, podemos mudar, não é? Aliás, tanto mudam que quando as relações não precisam de ser amorosas, qualquer relação com alguém, quando acaba a relação, estas pessoas fazem a avaliação de que não deviam ter feito aquilo, não deviam ter dado e nada recebido, mas é só no depois, por isso a pessoa muda, não é? Não muda, mas é antes, não é? Quer mudar depois, mas não sabe. Por isso, o egoísmo, estando nós bem, nós podemos dar mais a quem nos merece. E quem nos merece? As pessoas a quem nós exigimos reciprocidade. Porque tem lógica, em qualquer relação, eu dar e alguém me dar de volta alguma coisa, não é? Se eu dou carinho, receber carinho, não é? Eu dou amor, receber amor. Haver este equilíbrio. Mas isto tem que ser exigido. Porque se nós não exigirmos, numa relação entre dois géneros, homem e mulher, a mulher está programada para dar, o homem está programado para receber, e claro, isto, numa situação normal, isto é normal, porque existem milhentas relações assim, mas isto tem que ser invertido. Não é? Não quer dizer que agora passe a ser o homem a dar e a mulher a receber, não, tem que haver um equilíbrio. E os amores, aqueles amores que duram mais tempo,
não são os internos, são os que duram mais tempo, é onde este equilíbrio existe, não é? Onde o amor é feito nos pormenores. Eu dou e recebo, e aqui o dar não tem que ser no tempo, no imediato. Eu posso dar e não receber ali, mas no outro dia alguém me dá e eu não dou. Mas é que haver um equilíbrio. Por isso é que quando estas relações, quando há amor, não funcionam por qualquer razão, porque as pessoas podem não ser compatíveis noutras áreas, não é? As relações, a relação de amizade perdura, não é? Porque na avaliação da relação não há aquela situação de eu dei-te mais e tu deste-me menos, não. Ambos investimos e não funcionou, não é? O ser humano funciona um bocado por equilíbrios e nós andamos todos desequilibrados em termos de até de saúde mental, não é? Porque tudo isto envolve depois a autoestima. Quando entra uma pessoa num consultório e nós damos uma folha e lhe dizemos para fazer 2 colunas, umas com as qualidades e umas com os defeitos, a autoestima vê-se logo ali, não é? Quando a pessoa descreve muitos defeitos e muito poucas qualidades, não é? E isto, a autoestima está neste desequilíbrio, não é? E quando nós entramos no autoconceito, que é como as pessoas veem aquela pessoa, não é? Nós também vemos aqui o desequilíbrio no egoísmo, porque as pessoas, os elogios que fazem àquela pessoa, os melhores elogios são das pessoas que estão a usufruir da falta de egoísmo dessa pessoa, não é? Porque nós estamos envolvidos numa família, numa relação, não é? Entre os nossos amigos, os nossos familiares. Nós damos e recebemos. As pessoas furtalhaças são aquelas que dão e quando a pessoa ela está a ser pilar de alguém e perguntamos a esse alguém quais são as qualidades daquela pessoa, a pessoa descreve uma data de qualidades que, se nós observarmos bem, são tudo qualidades de que essa pessoa usufrui. Não é? Ela está a elogiar algo que está a receber. Não é? Quando nós vamos dizer defeitos, perguntar defeitos, as pessoas raramente dizem defeitos dos pilares, não é? Porque têm medo de que, ao descrever defeitos, a pessoa note que está a dar mais e não está a receber nada. Não é? Por isso, é importante nós aqui, na parte do egoísmo, aprendermos a ser egoístas. Isto muda, basta só acrescentar aqui a reciprocidade. Só. Eu dou e quero receber na mesma proporção. A pessoa, mas isto pode ser falado e negociado, não é? Com qualquer pessoa, não é preciso ser um namorado ou companheiro, pode ser com os filhos ou com os pais, não é? Não tem lógica nenhuma as pessoas darem e não receberem nada. Porque o que é importante aqui é esta negociação. Mesmo quando começa uma relação amorosa, a pessoa tem que dizer: eu sou uma pessoa que dou muito, mas gosto muito de receber. Por isso, vamos falando, vamos abrindo estes canais de comunicação. Quando eu sentir que não estou a receber, eu alerto. Eu digo-te, né? Porque é aos bocadinhos que nós vamos ensinando a outra parte a serem como nós somos. Nós não deixamos de ser egoístas, de ser altruístas, continuamos a dar, mas já alertámos que também somos egoístas, não é? Egoísmo e altruísmo em equilíbrio, não é? Porque há pessoas que não merecem o nosso altruísmo. Ponto final. Mas e vocês conhecem muitas. O problema é depois, como não mudam, repetem erros. Não é? A mudança só existe com egoísmo. Por isso, quem vem aos psicólogos para nós fazermos estas mudanças, a parte onde sentem mais dificuldade é aprender a ser egoístas. Porque, como têm muitas culpas, sentem que, se forem egoístas, estão a prejudicar o outro. Mas não. Se forem egoístas, estão-se a beneficiar a elas próprias. O outro tem que ser altruísta também tem que dar, para nós sentirmos o altruísmo e darmos o nosso altruísmo. Equilíbrio, reciprocidade. Isto é fácil de nós entendermos aqui em teoria, mas muito difícil na prática de nós pormos em prática, não é? Mas quando o nosso corpo dá sinais depois, já em adultos, não é? De tudo o que nós dermos, porque há pessoas que passam vidas inteiras a construir e a ajudar e a ensinar outros, não é? Mesmo nas relações amorosas. E chegam depois aos 30 e 40 anos e o corpo já está com tudo, porque isto depois origina estresses, ansiedades, culpas, doenças, porque as pessoas não cuidam delas, têm que ser fortes para todos, deixam andar, não cuidam mesmo a nível de doenças óbvias, e depois vem tudo ao mesmo tempo, não é? E uma pessoa que sempre deu, ninguém lhes deu,
ser confrontada num momento com tudo isto é muito complicado depois de gerir, não é? Por isso, sejam egoístas, vejam quem merece, e neste momento nós estamos isolados, já sabemos ao fim de 3 semanas quem são as pessoas que nos são importantes. As famílias, os amigos, as pessoas importantes, nós já sentimos falta delas, mesmo algumas que nós não tínhamos a noção que eram tão importantes. Por isso, essas são as pessoas que merecem. Com essas devemos ser menos egoístas. Não devemos ser só altruístas, devemos ser menos egoístas. Com todas as outras, não vale a pena essas pessoas estarem na vossa vida, porque só vos estão a tirar energias, saúde, boa disposição, nada vos estão a acrescentar. Olha, comecem nas redes sociais, por exemplo, nos vossos Facebooks. Há lá uma data de gente que não está lá a fazer nada. E aí nem pessoas físicas são virtuais, não é? Por isso, o que é que estão lá a fazer? Nada. Olha, deixem-nos ir para eles serem altruístas ou egoístas com outras pessoas. O que é preciso aqui é o eu ser a pessoa mais importante. E eu digo isto na mudança até a uma mãe. Uma mãe tem que ser mais importante do que o filho. Porque se a mãe não estiver forte, o filho não tem um apoio. Esse é o pensamento que nós temos que fazer, não é? Experimentem. Sejam um bocadinho egoístas no dia a dia. Só têm que pedir a mesma coisa que dão. Experimentem.